através do DVD, sabe que eu não sou um pregador, eu sou um contador de histórias. Eu digo ao Roberto colocar um pouquinho mais de emoção, porque eu vou contar uma linda história nessa noite. Olha o seu Roger, se prepare para uma viagem. É só de ida para dentro do coração. Traz para nós uma revelação além da normalidade. Gênesis está dizendo que os nossos pais na fé não eram chimpanzés, como professou, entre aspas, Charles Darwin. O livro do Gênesis diz com quem nós somos parecidos. E se você soubesse com quem você é parecido, você não estaria pensando caído. Não estaria preocupada com os quilinhos a mais ou a menos. Se você soubesse com quem você é a cara, não teria mais marcado aquela entrevista com aquele médico que mexe com plástico. Você é a cara daquele que está sentado. E a Bíblia conta como foi que Deus nos fez. E a Bíblia conta em duas vertentes, em duas visões. Primeiro a Bíblia diz assim: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas o versículo de baixo, a Bíblia dá um outro prisma, um outro ângulo. E ela não diz que Deus mais fez o homem. A Bíblia diz: e criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Pastor, eu entendi, como se eu disse que é de dois prismas. O versículo 26 traz o verbo fazer. O versículo 27 traz o verbo criar. E o verbo fazer e o verbo criar na Bíblia são diferentes. Porque no original em que a Bíblia foi escrita, ao ser traduzido para a nossa língua, por isso não colocaram nos dois versículos o verbo fazer. E por isso também não colocaram nos dois versículos o verbo criar. Porque embora sejam semelhantes, na Bíblia original há uma disparidade grande. No original o verbo fazer é o verbo asa, ou azar. A-S-A-H. E o verbo criar, no original em que a Bíblia foi escrita, é o verbo bara, ou bará, B-A-R-A-H. No contexto que a Bíblia foi escrita, é completamente diferente um do outro. O verbo fazer, ou verbo asa, no original em que foi escrito, significa isso, olha. Fazer uma coisa daquilo que já existe. Usar uma matéria-prima que já existe para confeccionar. E o verbo bara, no original, significa criar a partir daquilo que é invisível. Criar a partir daquilo que não pode ser tocado. Então, primeiro a Bíblia diz, Deus dizendo, façamos o homem. Deus está gritando, vamos usar uma matéria-prima e vamos fazer o homem. Aí no verso 27 está escrito, e disse Deus, criemos o homem. Ou seja, vamos criar o homem daquilo que não tem massa física, daquilo que não pode ser visto, nem daquilo que pode ser tocado. Olha, o sermão antigo, a mensagem é profunda. Então preste atenção, pastor. Antes de Deus fazer o homem e criar o homem, Ele fez outras criaturas. A princípio Deus criou os seres do céu. Não nesse primeiro céu onde os pássaros voam, não no segundo céu onde estão as planetas, as nebulosas, as galáxias. Eu estou falando do terceiro céu, o céu inacessível da glória divina. Esse terceiro céu, ele é perfeito. Pergunte por quê? Porque quem fez é Deus, e Deus tudo que faz é perfeito. Mas esse céu perfeito é incompleto. Pergunte por quê? Primeiro deixa eu explicar como é que uma coisa perfeita pode ser incompleta. O vaso que sai da olaria, da mangueira, ele sai perfeito, mas ele sai incompleto. Ele vai para a loja para ser vendido perfeito, porque não tem brincamento, nem rachadura, nem está quebrado, mas ele ainda é incompleto. Ele só fica completo quando uma dona de casa vai lá, compra um vaso, leva para sua casa e coloca flores no vaso, e coloca águas no vaso, e coloca joias, ou o que ela quiser lá dentro. Não é assim?
Então o vaso perfeito só é completo quando dá uma utilidade para ele. Então respire fundo. O servo, qual eu estou falando, ele é perfeito, porque Deus não erra em nada do que faz. Mas é incompleto. Pergunte por quê? Porque os moradores do céu estão na minha frente. O céu só será perfeito e completo quando a gente for morar lá. Os caras prometem colocar daqui 5 minutos e daqui só 2 crentes. O primeiro sou eu, quem é o Senhor? Então, primeiro, Deus criou os seres no céu. Que seres, pastor? Ele colocou o nome deles de anjos. E depois os constituiu em categorias. E a Bíblia chama alguns de serafins, outros de querubins. E a Bíblia chama apenas um de arcanjo. A palavra anjo, no seu sentido literário, é mensageiro. Mas o salmista, quando escreveu um dos seus salmos, ele disse assim: os anjos são espíritos ministradores, que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Anjos são espíritos. Anjos são... Não ouvi? Anjos são... Mais um pouquinho para falar. 1, 2, 3. Anjos são... Meu Deus do céu,